Política do Dia no ar, hora de acolhermos nossos amigos que participam com a gente neste quadro. Edna Maciel, uma tarde lilás para você, seja bem-vinda. Uma tarde lilás para todos nós, coisa boa. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde também a João Magalhães, seja bem-vindo. Olá, Levi, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bora lá! O governador Wellington Dias foi o entrevistado deste fim de semana de uma rede de televisão da América Latina. O programa foi exibido para 8 países que falam espanhol. O assunto, gestão da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Vamos acompanhar um trecho da entrevista de Wellington Dias e também a chamadinha que circulou internacionalmente repercutindo declarações de Wellington Dias. No ar. La crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 en Brasil no da tregua. Más de 600 municipios están en riesgo de quedarse sin oxígeno en los hospitales por los escasos insumos médicos para atender a pacientes en estado de gravedad. Telesur trae a su pantalla una entrevista especial al gobernador de Piauí, Wellington Dias. Aqui temos uma dificuldade no Brasil, porque o poder central, através do presidente da República, ele tem uma posição contrária ao isolamento social. E isso gera uma dificuldades nos municípios e em cada estado, e um enfrentamento realmente que causa prejuízo às medidas que adotamos. Entrevistado por André Vieira. Sábado, solo por Telesur. Entrevista internacional do governador do estado do Piauí repercutindo, fazendo declarações muito fortes contra o governo federal. Eu começo com a Edna Maciel. Edna, nós estamos observando mais uma vez a repercussão de declarações de Wellington Dias. Como é que você avalia este espaço que está sendo preenchido pelo governador do estado do Piauí, na vista, é claro, de termos um governo federal ainda um pouco deficiente na gestão da pandemia? Lívio. O governador fez declarações bem contundentes, bem duras, bem sérias, e esse é o lugar que ele já está ocupando desde o início, né? Desde que esteve à frente aí dessa coordenação da vacinação e desde que a gente vê a posição, o posicionamento claro do governo federal em relação à pandemia e do atraso que nós tivemos aí na busca da imunização e agora sofremos todas as consequências. O país é visto pelo mundo com olhos de preocupação, como o epicentro, ou um dos epicentros da pandemia. Então, nós não estamos bem na fita, como costumamos dizer, em nível internacional. Então, apesar de os outros países estarem querendo fazer parceria, nos ajudarem de alguma forma, mas reconhecem também os pontos negativos, né? A falta de coordenação, ou nem de coordenação, a falta de um plano desde o início, de um plano de coordenação dessa imunização. Agora nós temos esse plano nacional e temos aí os gestores em busca. Então, a repercussão grande das declarações do governador é devido a nós estarmos mesmo aos olhos do mundo sendo visto como o país que realmente está vacinando a conta-gotas ainda. Já avançamos, mas ainda estamos vacinando de forma considerada ineficaz e ainda estamos querendo ver resultados em relação à busca de recursos e da compra de mais vacina e mais opções. Embora estejam surgindo aí outras maneiras, outras formas, o Butantan também avançando, já estamos produzindo a nossa vacina, mas mesmo assim a repercussão é devido à realidade que está acontecendo e às afirmações do governador também. Eliezer Rodrigues, nós estamos diante a fala do governador Wellington Dias, como nós separamos desse trecho de chamada, não é novidade, ele continua tocando em pontos já tratados, inclusive na imprensa nacional, de críticas ao Palácio do Planalto. Mas como é que você avalia este alçar de Wellington Dias a este espaço internacional de críticas públicas ao governo Jair Bolsonaro? É perigoso? Considero natural, Lívio Galeno, lembrar que a pandemia não é localizada, afeta o mundo inteiro. Então, os países basicamente da América do Sul, até pelas regiões de fronteira que fazem com o Brasil, devem sim buscar entender como a pandemia tem sido tratada aqui, porque eles também sentem os impactos. Vivemos em uma era globalizada, nenhum país é autossuficiente totalmente em todos os aspectos. Todos têm
os seus relacionamentos. Então, veja, à medida que se avalia o desempenho do governo federal, também é preciso considerar aqueles que, de certa forma, fazem uma via de oposição, no sentido da cobrança, da exigência, da fiscalização, da apresentação de alternativas que ainda não foram adotadas, e esse papel tem sido assumido, incorporado pelo governador Wellington Dias a nível de Brasil. Então, se algum país do exterior está sendo afetado e precisa lidar melhor com essa relação com o Brasil em meio à pandemia, então, certamente, o governador Wellington Dias tem todas as condições, como foi, para ser solicitado, para dar um esclarecimento, para apresentar o outro lado, que não é o lado do governo federal. Infelizmente, em muitos pontos, há um antagonismo em relação à percepção, à forma de gestão do governador e do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, esse contraponto, essa comparação interessante abordada pela imprensa internacional. João Magalhães, no início de certa forma, nesse novo episódio da crise da gestão da pandemia do novo coronavírus, quando nós começávamos a apresentar e acompanhar a vacinação das pessoas, da população brasileira contra o novo coronavírus, nós vimos o governador de São Paulo, João Dória, se destacar nesta oposição declarada ao presidente Jair Bolsonaro. Com o passar do tempo, o João Dória parece que foi se perdendo no tempo. Você acredita que o Wellington Dias, com essa entrevista internacional, também se posiciona agora em uma polaridade natural, Jair Bolsonaro, contra os seus opositores? Olha, Lívia, eu acredito que sim. A única diferença seria de que o lugar de fala do Wellington Dias nessa questão, nesse cenário, é exatamente por liderar a temática, né, da vacinação nesse diálogo entre o governo federal e os governadores. O governador de São Paulo, João Dória, obviamente se destacou muito no início, até porque foi ele que bancou, do ponto de vista do espírito público, da gestão pública, a aproximação do Butantan, né, com os chineses, o que proporcionou, sem dúvida nenhuma, a Coronavac, que a Coronavac seja a principal vacina aplicada no país. Agora, quando a gente fala do ponto de vista institucional, sem dúvida nenhuma que o Wellington Dias assumiu essa liderança, porque é ele que tem comandado o diálogo dos governadores com o governo federal. E ele foi escolhido exatamente por essa capacidade de diálogo que ele tem, o governador, todas as vezes, e ele tem mudado um pouco essa postura, porque lá no início, quando a gente observava críticas de Wellington Dias ao governo federal, a gente via mais no sentido de uma crítica dentro de uma carta elaborada e assinada por todos os governadores, ou pelo menos por 16, 18 governadores. E agora não. O governador Wellington Dias, de fato, começa a ele mesmo, enquanto gestor do Piauí, fazer críticas pontuais ao governo federal, e dessa forma ele tenta se posicionar politicamente, até porque a gente já sabe que, em meio a toda essa discussão, não há nenhuma surpresa no que diz respeito à politização da pandemia, e de um lado a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista político, do outro lado, a gente teve o retorno do ex-presidente Lula, a quem o Wellington Dias é ligado. Portanto, essa forma de Wellington Dias agora fazer críticas pontuais e diretas ao governo federal tem muito a ver exatamente com isso, porque além de comandar os governadores no diálogo sobre a vacinação, ele também é um líder político extremamente ligado ao principal adversário político do presidente Jair Bolsonaro. Assuntos do fim de semana que tem sua repercussão realmente destacada aqui no Política do Dia, mas agora vamos também nos focar em algo mais factual. A gestão Pessoa chega aos seus 100 primeiros dias. Vamos acompanhar a avaliação do prefeito da capital do estado do Piauí sobre esse período à frente do Palácio da Cidade e também a avaliação do secretário municipal de Planejamento, João Henrique Souza, sobre este período emblemático de 100 dias à frente da prefeitura. No ar. Olha, nós vamos ainda, essa resposta, nós estamos ainda fazendo a conclusão. Por que que nós não estou dando uma resposta muito objetiva, bastante objetiva? Porque teve a morte do prefeito, o ex-prefeito Firmino Filho. Nós estamos ainda em luto, nós estamos respeitando a história do Firmino Filho. E outra, a pandemia. Essas duas coisas fizeram com que nós postergamos mais 15 dias para nós apresentarmos
a imprensa, a sociedade, de modo geral, o que nós fizemos, mesmo com essas dificuldades, o que nós fizemos nesses 100 dias. A reforma administrativa também foi adiada por conta disso? Também, mas a reforma também foi adiada por causa disso, aqui. Tanto nós já estamos melhorando, qualificando mais ainda essa reforma administrativa, que é uma continuidade. Nós fizemos uma mini reforma e agora estamos completando para que ela tenha maior visibilidade administrativa na nossa gestão. E nesses 100 primeiros dias, o doutor Pessoa mostrou que nós mudamos para uma administração mais próxima ao povo, para uma administração em que as pessoas têm acesso ao prefeito, para uma administração em que se trabalha com os pés no chão. E, naturalmente, o doutor Pessoa, como administrador, ele tem buscado estruturar aquilo que eventualmente estava em andamento na prefeitura. O bom administrador faz isso e ele tem feito isso. O trabalho dele é corajoso, o trabalho do doutor Pessoa é vigoroso e nós que formamos a sua equipe com muita honra, todos nós secretários, temos a convicção e a certeza de que ele fará uma grande administração em Teresina. Começo com Eliezer Rodrigues, sua análise sobre a fala de doutor Pessoa e de João Henrique Souza. Bom, considerar que o governo de doutor Pessoa, ele propõe uma ruptura muito forte com uma gestão que estava aí há mais de 30 anos. Claro, o período de 100 dias, ele é bastante simbólico. Já é o momento de apresentar alguma satisfação, uma prestação de contas, um balanço à sociedade do que foi feito, dos investimentos, das conquistas práticas para o município de Teresina. Então o prefeito aí pediu mais 15 dias para fazer esse discurso formal acerca do início da sua gestão. A expectativa é que, até pela demanda do momento, a área da saúde esteja no centro desse debate, das discussões e dos investimentos, dos avanços alcançados nesse período aqui em Teresina. Mas, claro, uma série de outras demandas ainda estão aí. Existe a questão do transporte público, o tradicional ou o eficiente. Existe a questão ainda da própria estrutura da Prefeitura de Teresina, que deve passar por mais uma reforma administrativa. Enfim, precisamos ver formalmente qual será o posicionamento do Palácio da Cidade para julgarmos ponto a ponto, para avaliarmos, para entendermos aqui junto com os nossos telespectadores a eficiência que a gestão tem assumido nesse primeiro momento. João Magalhães, dava para ter apresentado alguma coisa já hoje à imprensa e à sociedade, ou realmente você acredita que esses 15 dias são justos? Olha, Lívio, eu acredito que a questão de pedir mais 15 dias parece que foi aí um improviso, porque sem nenhum, 100 dias é um período em que, obviamente, não dá para você mostrar grandes resultados, mas pelo menos na área do planejamento já é possível dizer, olha, a gente tem esse determinado olhar para a área social, esse determinado olhar para a área da educação, para a área da saúde. Então, quando no caso, como o Eliezer falou bem, a gente teve, sem dúvida nenhuma, uma troca de comando significativo na Prefeitura de Teresina. Antes da posse, tem aquele período que é de transição, onde os gestores das duas gestões avaliam, têm acesso lá aos números, e 100 dias, sem dúvida nenhuma, é possível ir além do diagnóstico, né? Porque além de você estar ali no comando da prefeitura, você já está tendo acesso a todas as informações, já é possível centrar ali um planejamento para todas as áreas da gestão, então pode até ser que não seja tempo ou condições suficientes para você demonstrar um resultado prático, mas sem dúvida nenhuma, já houve tempo suficiente para elaborar bem um planejamento, ver quais são as prioridades e começar a perseguir esses bons resultados, porque afinal de contas a população quer saber disso, quer saber de resultado, quer saber principalmente de uma melhoria em na prestação dos serviços públicos em todas as áreas. Edna Maciel, mas para o secretário municipal de planejamento, de certa forma uma análise mais preliminar, aponta esta ruptura clara e evidente e, é claro, também, de certa forma, caracterizou a gestão do Dr. Pessoa como uma gestão corajosa. E você, como é que você avalia esta fala de João Henrique Souza? Olha, se você se candidata, né? Se o grupo político se candidata, se ele se elege e ele já vinha na própria campanha, com as promessas de campanha
e conhece Teresina, conhece os pontos onde realmente tem que se fazer uma reforma estrutural, os principais problemas da cidade, o que se espera é que quando, mesmo sendo um grupo político novo, mesmo sendo um grupo que assume uma prefeitura depois de anos, de mais de 25 anos, de 30 anos de outro grupo, o que se espera, no mínimo, é um planejamento. Então, se em 100 dias não dá para ainda não dá realmente para se colocar o que foi feito, pelo menos eu acho que já era tempo de se dizer, por exemplo, em áreas que a gente está cansado de saber que Teresina ainda tem muita falta de estrutura, né, na questão da mobilidade, na questão do transporte, eu acho que já dava sim, como foi falado e foi até tomado algumas iniciativas aí, mas a meu ver e ao nosso conhecimento, de discussões. Então, nós queremos, e a população também, algo prático. Então, se ainda não dá para dizer, nós fizemos, mas nós temos que ter sim o que está planejado estrategicamente e o que se vai fazer após, então, esses 100 primeiros dias. Bom, já que se pediu mais 15 dias, o que nós temos que fazer é aguardar. Agora, eu acho que sim, já daria mesmo com todos esses pontos aí que os gestores colocaram, para a população ter uma ideia do que foi prometido em campanha e do que já se tem um planejamento. Afinal, na transição, acho que já se começou a desenhar, a gente vê aí pelas propostas de reforma administrativa, por exemplo. A gente, de certa forma, aguarda, mas não aguarda quieto, não. Porque na sexta-feira passada, você que nos acompanha pela O Dia TV, é claro, desde já, muito obrigado pela sua audiência, eu fiz uma proposta aos meus companheiros de política do dia. Eu pedi para que cada um dos meus amigos que participa ativamente no jornalismo, observando a evolução da sociedade, observando as falas dos gestores públicos e, principalmente, tecendo essa construção de um entendimento acerca do momento que estamos passando, eu pedi que cada um deles pudesse separar um ponto positivo e um ponto, por assim dizer, negativo, ou um ponto fraco que precisa ser melhor trabalhado da gestão Doutor Pessoa. Foi a tarefa de casa da sexta-feira passada e eu vou começar com Edna Maciel. Edna, quais são os seus pontos? O que você gostaria de destacar? E, é claro, pedir um pouco mais de atenção da gestão Doutor Pessoa. Veja bem, nós estamos num momento de pandemia e o foco é muito centralizado na saúde, né? E a gente observou, e eu coloco como ponto positivo, acompanhei desde o início as primeiras declarações via Fundação Municipal de Saúde e pelo seu gestor, doutor Gilberto, de que a Prefeitura tomou, sim, as iniciativas que a gente esperava, pelo menos no início, onde tudo ainda não estava tão organizado, a Prefeitura, juntamente com o Governo do Estado, conseguiram sentar, conseguiram conversar, conseguimos avanços. Nós estamos aí olhando a organização na questão da vacinação desde o início. Teve, sim, seus gargalos, como ninguém estava, acho que nenhum desses gestores, ou alguns poucos, já tinham pego uma organização tão grande, tão grandiosa e de tamanha monta como uma pandemia, né? A gente sabe que desde a imunização, desde das descobertas dos pesquisadores, esse vírus que ainda era uma incógnita para todos, até a forma com que se vai fazer todo o processo, é muito difícil. Então, eu pontuo e acho que sim, que a Prefeitura teve esse papel inicial e está ainda tentando acertar, e muito, nessa questão da imunização. Então, nessa área da saúde, num momento crítico como esse, no início de gestão, eu creio que a Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Saúde, ela tem um ponto positivo com a população, mesmo com os senões e com algumas críticas que sempre hão de vir. Então, esse eu acho ponto positivo. Um ponto negativo é essa relação da Prefeitura com a Câmara de Vereadores, que ela vai diretamente atingir na aprovação de projetos, na aprovação de boas ideias para o bom funcionamento da cidade, de bons projetos para que a cidade, em todos os setores, possa funcionar bem, né? Afinal, é através da Câmara de Vereadores que a gente tem consequências positivas
na questão pelo menos é o que a gente espera, em termos de projetos para a questão da mobilidade, como eu já citei, para a questão da saúde, da segurança. Vimos alguma coisa na questão da Guarda Municipal, também cito como um avanço, mas acho que deve se melhorar e muito. Não coloco nem como ponto negativo, como você falou, mas é um ponto que ainda tem que se ter muita atenção, vereadores, Secretaria de Governo, Prefeitura, nessa questão aí que nós estamos acompanhando e mostrando sempre aqui no Dia News, do objetivo em relação aos cargos, às conversas, às sentadas à mesa e que elas tenham consequências boas para a população, porque é isso que a gente espera. A gente sabe como a política funciona, mas o que a gente defende é o bem viver, né? É que a comunidade possa ter, sim, um esgotamento sanitário bom, transporte bom, saúde, segurança e educação, principalmente. Sim, senhora. Muito obrigado pela sua participação. João Magalhães, editor de política do nosso caderno de política aqui do Jornal O Dia. O que você destacaria como ponto positivo? Olha, Lívio, como ponto positivo, eu caminho no mesmo sentido da Edna Maciel. Eu destacaria a gestão de Gilberto Albuquerque na Fundação Municipal de Saúde. Teve gargalos, claro, principalmente no que diz respeito às críticas que servidores, trabalhadores da saúde que ensaiaram, né, inclusive até o movimento bebista nesse sentido, mas há que se destacar que, em linhas gerais, embora a gente também tenha passado aí por uma crise no que diz respeito à oferta de leitos, a gente acompanha diariamente o esforço dos trabalhadores e também da gestão da Fundação Municipal de Saúde em tentar garantir da melhor forma possível, com a estrutura que se tem, o atendimento à população em meio a esta pandemia. O Dr. Gilberto Albuquerque, eu destacaria também que sempre foi muito transparente com a sociedade, principalmente por meio da imprensa, ao dizer que, olha, a gente está tendo problema com determinados medicamentos, a gente está tendo problema com a aquisição de alguns produtos, ou, enfim, com a logística de outros itens, de insumos. Eu acho que essa transparência, sem dúvida nenhuma, ela garante que a sociedade tenha mais confiança e mais segurança na gestão pública, no poder público, o que é importante em meio a um cenário tão complicado como o que a gente tem vivenciado. Então, eu destacaria como ponto positivo essa gestão do Dr. Gilberto Albuquerque à frente da Fundação Municipal de Saúde, porque, de fato, apesar desses problemas que houveram nestes 100 dias de gestão, a gente entende que o que foi possível fazer, a gente viu muito esforço da parte da gestão para tentar solucionar. A gente está em meio a um problema muito grave, então sempre vai ter, o poder público nunca vai conseguir dar uma resposta de 100% às dores, às demandas da população, mas a gente vendo transparência, vendo esforço, sem dúvida nenhuma, isso ajuda e contribui para que a gente tenha mais segurança no trabalho da gestão pública. Ponto fraco, o que precisa ser melhorado? Olha, sem dúvida nenhuma, a questão do transporte público coletivo. Durante esses 100 dias, sem dúvida nenhuma, que pelo menos um terço dele ou mais, a gente viu até uma greve no sistema de transporte público. É um setor que está, sem dúvida nenhuma, com problemas estruturais, porque as empresas que prestam serviço neste setor estão insatisfeitas, a prefeitura está insatisfeita, porque não reconhece aí uma dívida que tem com o empresariado, e o usuário deste serviço, esse, além de estar insatisfeito, é quem sofre na pele os problemas, os prejuízos causados à população por conta da crise no transporte público coletivo. Os trabalhadores também desse setor estão muito insatisfeitos, inclusive reclamando de atraso salarial, do não cumprimento de acordos trabalhistas. Então, é um setor que a gente observa que a solução não é fácil. Um problema complexo como esse demanda uma solução complexa. Não é fácil, você não vai tirar realmente ali, em poucos dias, uma solução para este setor. Mas, sem dúvida nenhuma, a mobilidade urbana, o transporte público coletivo é um serviço que afeta toda a cidade, desde quem é usuário até quem não é usuário do transporte público coletivo também é afetado, porque mobilidade urbana tem a ver com toda a população que mora numa cidade. Então, a gente observa que neste setor, além desses problemas graves que a gente viu, não ficou claro a transparência que eu disse que a gente viu na Fundação Municipal de Saúde, ela ainda não chegou à Superintendência de Transportes, que é responsável, né, por gerir essa parte do setor de mobilidade urbana na cidade.
Então, sem dúvida nenhuma, que se há um trabalho sendo feito internamente, ele precisa chegar à população, ele precisa ser mostrado para que a gente comece a pensar que deve haver uma solução nos próximos meses. Realmente, um problema grave, para um problema grave a solução não é fácil, mas... Verdade. Sem dúvida nenhuma, essa transparência, a gente observar esse esforço maior da gestão para resolver o problema do transporte público coletivo que afeta e traz prejuízos à vida de todo mundo. Recapitulando aqui a nossa história, na sexta-feira passada eu fiz uma sugestão aos meus colegas de política do dia de que nós pudéssemos destacar um ponto positivo e um ponto, por assim dizer, negativo ou mais fraco que deveria ser melhor trabalhado pela gestão do Dr. Pessoa, que completa já 100 dias à frente do Palácio da Cidade. Recapitulando, Edna Maciel destacou como ponto positivo a gestão da questão da saúde pública na capital do estado do Piauí. E como um ponto que precisa ser melhorado, o relacionamento do Palácio da Cidade com a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. João Magalhães destacou como ponto positivo a gestão de Gilberto Albuquerque à frente da Fundação Municipal de Saúde nesta crise da pandemia do novo coronavírus. E como ponto negativo, a questão do transporte público e, é claro, as suas consequências à população teresinense. Eliezer Rodrigues, eu passo a bola para você, ponto positivo e ponto negativo. Eu gostaria de ser um pouco mais expansivo em relação aos colegas para dar um destaque ao que eu considero de vantajoso, de avançado no município de Teresina nesses 100 primeiros dias. De início, uma política social bastante sensível, até porque foi uma das principais bandeiras de Dr. Pessoa, a política da assistência social. Já está viabilizado um espaço para o acolhimento, para refeições diárias que serão servidas às pessoas em situação de rua. E o próprio prefeito chegou a oficialmente abrir mão do próprio salário para ajudar nessa causa. É claro que a assistência social não faz só com doações isoladas, é muito mais ampla. Ela realmente combate a vulnerabilidade, ela dá condições para que outras pessoas não venham a chegar a este ponto de estarem em situação de rua, distante da família, quase como que invisíveis para a sociedade. Mas já há um olhar especial, pelo menos, para o que é mais urgente, que é a fome. As pessoas precisam comer, então o prefeito carrega essa marca de sensibilidade em relação às outras pessoas. Sobre a política habitacional, lembrar que foi assinada a ordem de serviço para a construção de 63 casas que foram realmente destruídas no parque rodoviário há 2 anos, dada aquela tragédia que todos os teresinenses conhecem. Hoje o Dr. Pessoa entregou mais 80 casas relacionadas, ligadas ao projeto Lagoas do Norte. Também observamos ali o andamento, a autorização para o avanço das obras de drenagem urbana na zona leste de Teresina, uma grande crítica que sofreu a gestão anterior, mas que temos essa esperança que agora seja resolvido, especialmente a população da zona leste. Mas aqui quero colocar o principal ponto negativo, que me gera incompreensão, diz respeito à paralisação de obras infraestruturantes, obras de urbanização, obras das mais diversas em bairros, dos mais diversos aqui no município de Teresina. Não estamos vendo trabalhos de asfaltamento, não estamos vendo, por exemplo, obras estratégicas como a construção de viadutos ou rebaixados que já estavam encaminhados aqui no município de Teresina. Lembramos que há um crédito de R$1 bilhão em operações bancárias que já foram autorizadas pelo parlamento para andarem, para avançarem, para serem executados aqui no município de Teresina. Mesmo a construção civil não sendo serviço essencial, mas há dentro dos dias da semana um limite de horário permitido para que as máquinas, os homens, os engenheiros trabalhem e deem andamento a esse conjunto de obras. O tempo passa e a cidade continua com as suas demandas, obras que foram até iniciadas em termos de projeto pela gestão anterior e que devem ser concluídas independentemente agora nesses próximos 4 anos. Então eu vejo uma deficiência nesse aspecto da paralisação praticamente das obras aqui na cidade.
Eu também quero dar a minha opinião, porque também fiz meu dever de casa. Eu posso destacar aqui, como um ponto positivo da nova gestão, doutor Pessoa, essa proximidade maior com o eleitorado, com a população, com os cidadãos teresinenses. Foi uma crítica muito forte que sofreu o principal adversário político de doutor Pessoa nas eleições de 2020, essa questão de ser mais sisudo, de ser mais contido. E por mais até que Firmino Filho tenha realmente sido um perfil muito popular, muito querido pelo município de Teresina, nós observávamos, de certa forma, um distanciamento entre população e Palácio da Cidade. Eu acredito que realmente é um ponto positivo esta proximidade, este perfil mais popularesco de doutor Pessoa. É claro, de certa forma, atende a uma demanda, a um anseio da população teresinense que queria se sentir mais próxima, que queria se sentir mais parte da administração da capital do estado do Piauí. Eu acredito e avalio este como sendo um ponto positivo, porque, de certa forma, trouxe uma resposta a uma demanda antiga da população. Ponto negativo, ou realmente uma situação que deve ser melhor trabalhada, porque até o exato momento estamos há 100 dias de gestão doutor Pessoa à frente do Palácio da Cidade, não se tem uma questão de personalidade administrativa. Concordo com Eliezer quando diz que até o exato momento nós temos uma série de obras paradas. Concordo com a Jéssica, com a Edna Maciel, quando fala que falta esse contato mais próximo, mais íntimo com os vereadores da capital do estado do Piauí, e também concordo com o João ao falar que realmente nós estamos diante de uma crise nunca jamais vista na capital do estado do Piauí no transporte público. A prefeitura, de certa forma, está mais próxima. A gente observa, doutor Pessoa, se misturando com manifestantes que brigam por melhores salários, manifestantes que querem respeito, isso na área da saúde, que querem os seus pagamentos. A gente se vê ele se misturando com as pessoas, até em momento de pandemia, o que não é recomendado, mas ele se mistura, ele está próximo, ele quer olhar no olho das pessoas. Mas, ao mesmo tempo que ele olha no olho das pessoas, ele ainda não apresentou uma personalidade administrativa convincente. Visto que estamos há 100 dias, marca que ele mesmo trabalhou, é importante nós destacarmos isso, que estamos apenas olhando para esses 100 dias, porque quando assumiu ao Palácio da Cidade, doutor Pessoa destacou de que aos 100 dias ele iria cobrar relatórios eficientes e mudanças pertinentes e visíveis na administração para se fazer uma questão de um comentário, um balanço, uma comparação com a gestão anterior. Mas até o exato momento, eu sinto falta de uma personalidade administrativa na gestão doutor Pessoa à frente do Palácio da Cidade. Recapitulando, vamos lá. Edna Maciel destacou como ponto positivo a gestão da saúde pública e como ponto negativo a relação do Palácio da Cidade com a Câmara Municipal de Teresina. João Magalhães destacou a gestão particular de Gilberto Albuquerque à frente da Fundação Municipal de Saúde como ponto positivo. E ponto negativo, o transporte público na capital, que realmente ainda precisa evoluir. Eliezer Rodrigues destacou como ponto positivo essa questão da preocupação com o social, a assistência e, é claro, também um perfil mais voltado à sensibilidade de doutor Pessoa. E destacou como ponto negativo a paralisação de obras que, de certa forma, foram tratadas e apresentadas na gestão passada com recursos garantidos e autorizados para dar cumprimento a essas obras. E eu destaquei essa questão de um perfil mais próximo, um perfil mais popular, mais olho no olho da população, mas que, de certa forma, ainda não conseguiu trazer uma resposta eficiente e prática para a população. Não adianta aqui apenas apresentarmos as nossas opiniões, nós queremos, é claro, e fazemos questão de também saber o que você, que escolhe o sistema de comunicação, pensa sobre a gestão doutor Pessoa. Por isso, nas nossas redes sociais oficiais, particularmente no nosso perfil, @portalodia.pi, nós fizemos uma enquete. Jéssica, por gentileza, Jéssica e Rafael, podem soltar a nossa enquete no monitor. 100 dias de gestão doutor Pessoa do MDB. Qual a sua avaliação? Foi a pergunta feita pelos nossos social media a você que nos acompanha, que nos segue na nossa rede social, @portalodia.pi. Eu começo, Jéssica, com a opinião do Edu_Aguiar. Ele diz o seguinte: uma prefeitura 100% focada em política partidária. Está todo mundo ajeitado, menos a população. O Edu Aguiar teve realmente aqui algumas motivações, pessoas que concordam. Vamos para a nossa próxima opinião, Jéssica. Fortes_91. Ele comentou, na realidade, publicou o seguinte comentário: do que adianta a nossa avaliação se jornais e páginas e sites recebem dinheiro para fazer a própria avaliação?
O Fortes, de certa forma, está aqui registrada a opinião dele, mas é uma opinião que, de certa forma, não é válida, porque nós estamos aqui o tempo todo mostrando o que pensa a população e, é claro, o que pensam os nossos articuladores. Fortes, acompanhe mais o sistema de comunicação que você vai se sentir representado. Não é imprensa comprada, é imprensa com credibilidade de 70 anos no mercado de comunicação que respeita o nome que tem. Acompanha mais a gente. Vamos aqui a Cristina Almeida. 100 dias que o mato tomou conta das praças e ruas de Teresina. Nossa, adeus, doutor Pessoa. Até nunca mais. Aí a opinião da nossa seguidora Cristina Almeida. Jéssica, por gentileza, vamos aqui. A opinião de Noêmia Souza B.O. Já me arrependi. Está aí realmente a fala da nossa seguidora do portal odia.com. Logo abaixo da Noêmia, também quero destacar a opinião da Fabrini Parente. Ela disse o seguinte, deixando muito a desejar. Luiz Henrique 12, aí é fraco. E logo abaixo dele, João Ricardo Ramos, doutor Pessoa, é um meme. Só para encerrar, Fátima 558382. E Teresina tem prefeito? Acho que não. Voltamos aqui ao nosso debate, ao nosso quadro Política do Dia. João Magalhães, como é que você avalia esta reação dos nossos seguidores nas redes sociais? Lembrando que só esta publicação possui 158 comentários. João Magalhães, o povo está insatisfeito. Olha, Lívio, sem dúvida nenhuma, muitas críticas, né? O que é natural, afinal de contas, quando você lança uma pergunta como essa na internet, quem está insatisfeito normalmente faz mais questão de ir lá e apresentar a sua demanda, porque de fato está passando ali por alguma dificuldade, está vendo que o poder que precisa demandar algo do poder público, então ele publica ali a sua queixa, na tentativa também, obviamente, de ser atendido e de levar ao conhecimento público as suas demandas, obviamente, para o bem da cidade. É natural, eu diria até que é natural, que uma gestão, logo no início, ela perca um pouco de apoio político. Afinal de contas, quando você elege alguém, a expectativa vai lá para cima. É verdade. Quando a gestão inicia, a gente começa a observar, quem chega lá no poder, começa a observar que, bom, as promessas que eu fiz, eu posso até cumprir, mas vai demorar muito tempo. Porque uma coisa é quando você está lá na oposição, jogando pedra, fazendo críticas, dizendo que pode resolver isso, pode resolver aquilo, mas quando você está na gestão, sem dúvida nenhuma, você começa a ver dificuldades que antes você não via porque estava do lado de fora. Verdade. Quando você senta na cadeira de prefeito, com certeza você vai ver que as dificuldades são muitas, porque falta recurso público para fazer tudo que a cidade precisa, tudo que o povo merece. É preciso concentrar esforços também num diálogo com o parlamento. É difícil também você montar um secretariado, porque você tem que escolher pessoas, claro, com um perfil técnico, mas que também atendam critérios políticos, e é difícil, muitas vezes, conciliar essa questão do perfil técnico com a capacidade de articulação política. Então, é natural que os primeiros dias sejam muito complicados. Se a gente for observar, inclusive, gestões bem avaliadas, elas tiveram um início muito ruim. Então, de certa forma, é natural essas críticas da população, até porque a população está fazendo o seu papel em cobrar seus direitos, em cobrar que a prefeitura resolva os problemas na mobilidade urbana, na saúde, na educação, e também não vale aqui o gestor público dizer que, peguei uma cidade com muitos problemas. Na verdade, todo mundo, quando se candidata, já imagina como é que está a realidade. Então, sem dúvida nenhuma, planejar o mais rápido possível e buscar recursos para começar a desenvolver ações práticas também o mais rápido possível para que a população comece a ser beneficiada. Eliezer Rodrigues, os seguidores do Sistema de Comunicação foram duros? O Sistema de Comunicação é bastante democrático e aqui nós temos o hábito, a tradição de respeitar todas as manifestações puras e sinceras do nosso público. Pesquisa de avaliação, como no caso a que foi apresentada pela plataforma digital, ela tem as suas variantes, depende de quem fala, de onde fala, cada um tem seus motivos para se manifestar de maneira positiva ou negativa. Até o momento em que a pesquisa foi feita, pesa também, influencia no resultado da opinião pública. Precisamos realmente
dizer que para algumas pessoas é muito mais fácil apontar o dedo e simplesmente enxergar as falhas, os defeitos, as carências, do que, por outro lado, reconhecer, ver aquilo que foi conquistado, aquilo que avançou. Isso é regra, não se aplica só ao doutor Pessoa, só à política. Tem pessoas que até no seu relacionamento humano com outras têm esse hábito de valorizar mais os defeitos do que as qualidades. É claro que o gestor público ele tem que ter maturidade para suportar tudo isso, saber receber os elogios, o reconhecimento e também, em alguns momentos, as críticas, as afrontas que muitas vezes são apresentadas. O importante nesse momento é considerar, é entender por que determinadas pessoas estão insatisfeitas ou por que determinadas pessoas estão elogiando. E nisso tudo, tentar o ponto de equilíbrio, continuar agradando os que estão agradados e atender aqueles que ainda clamam por alguma coisa, que tem todo o direito de fazer as suas exigências ao poder público. Edna Maciel, para terminar o nosso quadro de hoje, como é que você avalia as reações que eu acabei de ler da nossa rede social? Lembrando a você de casa que a enquete foi publicada em nosso feed do portal, do perfil @portalodiapi no Instagram. Edna. Inicialmente, já queria dizer que essa interatividade é muito bom para que a gente possa medir a opinião pública, mesmo que num determinado grupo e num perfil que a gente não sabe determinar exatamente o que de comum. O bom de comum é que todos estão aqui acompanhando a nossa audiência, claro. Então estão nos acompanhando. E para aqueles que ainda não observaram, é como o Eliezer mesmo falou, e a gente coloca aqui a marca dos 70 anos do grupo, né, do jornal, do portal. Agora nós temos aqui a TV já, vocês, eu estou chegando agora, mas vocês já estão aqui já há mais de 2 anos, né? Me corrijam se estou errada. Quase 3. Essa é uma marca do portal, do jornal, eu que acompanho desde o impresso, que é credibilidade, né? Profissionais de credibilidade e que passam a informação com credibilidade. Dito isso, para fazer essa marca da interatividade e da credibilidade, eu creio que devemos respeitar mesmo a opinião de cada um, claro. Mas creio também, gente, que 100 dias de gestão, como nós analisamos com outro olhar anteriormente, no mínimo, esses políticos que já são, e os gestores que já são experientes, que já conhecem a cidade, que se colocaram seus nomes para a população, certamente já têm, né, e já deveriam ter um plano de ação, um plano emergencial para o momento em relação à saúde e também o seu plano estratégico para se fossem eleitos. O que aconteceu. Então, por mais que a gente também coloque, como Eliezer disse, que há pessoas que preferem colocar o dedo na ferida, mas eu creio que a comunidade, o que ela está esperando é uma transparência. E essa transparência que foi colocada no setor da saúde, através dos meios de comunicação, com a fundação e mesmo nas suas redes sociais, eu acho que ela deve ser em todos os setores. Então, essas pessoas que fizeram essas críticas pontuais, né, desde até uma praça, uma área de lazer, um local que deve ser capinado, elas estão querendo respostas dos seus votos, né? Quando a pessoa diz que não quer mais ou que se... pode até lá na frente fazer uma outra análise, mas ela inicialmente não recebeu bem o que ela esperava, porque a gente sempre espera mais e o eleitor espera mais, né? Então, eu acho que toda crítica é válida e que ela certamente servirá para que os gestores possam analisar e tomar iniciativas, ver o que a população está querendo. Repito, mesmo que seja nesse grupo, nesse perfil que teve essa interatividade com a gente. Ok, falamos demais, já está na hora da gente se despedir por esta segunda-feira. Edna Maciel, muito obrigado, tá? Uma excelente semana para você e até amanhã. Obrigada, muito obrigada pela audiência, obrigada a todos os colegas. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, até amanhã. João Magalhães, obrigado. Valeu, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Política do dia.